Será que você é uma pessoa que leva as crianças, que leva os pequeninos a Jesus? Será que você é uma pessoa que abre as portas para que as crianças cheguem a Deus? Ou você é alguém que as impede de chegar a Jesus? Muito possivelmente você me dirá, não, eu sou uma pessoa que quero que as crianças, que os pequeninos cheguem a Jesus. Mas o que nos dirá os seus atos? O que diz os nossos atos? Será que os nossos atos testificam que nós, de fato, estamos levando as crianças a Deus, estamos levando as crianças a Jesus? Ou os nossos atos dizem que nós estamos, infelizmente, as impedindo de chegar a Ele? É sobre isso que eu vou falar e eu já quero te convidar, fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, versículo 14. Lá você vai ver que está escrito assim, uma fala de Jesus Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos, ou as criancinhas, não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Olha, Jesus aqui diz que o reino dos céus tem um dono, né? E o dono do reino dos céus são as criancinhas. Mas ainda antes de falar a respeito dessas crianças que são donos do reino dos céus, eu quero falar sobre a condição de alguns adultos, de algumas pessoas, de se tornarem um empecilho para que as crianças possam chegar a Deus, para que as crianças possam chegar a Jesus Cristo. E a gente sabe que Deus, que Jesus Cristo, ele é o símbolo de todo dom perfeito. Diz a Bíblia, o apóstolo Tiago, que todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, Jesus Cristo é alguém iluminado, um ser divino, Deus, melhor te dizendo. E certamente você não queria impedir com que a sua criança ou com que outras crianças chegassem a Deus. Mas tal qual os discípulos de Jesus, eu entendo que não conscientemente eles fizeram aquele ato intencionalmente, querendo impedir que as suas crianças chegassem ao Salvador, chegassem ao Senhor, mas motivados por alguma religiosidade ou por alguma outra coisa, eles infelizmente se colocaram como tais, como pessoas que impediram as crianças de chegar a Jesus Cristo. E o que será que os nossos atos dizem a respeito disso? Será que você tem construído atos que permitem, que fazem ponte entre a sua criança, entre as nossas crianças e o próprio Deus? Será que nós temos construído com as nossas vidas, com as nossas ações, pontes que se não conseguem levar as nossas crianças ao próprio Deus porque Ele está nos céus, assunto ao lado do Pai, mas que nós as impedimos de chegar a tudo aquilo que Jesus Cristo simboliza? E nós sabemos que justiça, bondade, alegria, felicidade, tudo aquilo que é correto, como aqui nós dissemos que o apóstolo Tiago disse que todo dom perfeito vem do alto, tudo isso simboliza, aponta para Jesus Cristo. E uma vez que a gente infelizmente impede com que as nossas crianças cheguem a esses símbolos, nós também poderemos dizer que acabamos assim então impedindo com que as nossas crianças cheguem a Deus, cheguem a Jesus Cristo, e se não chegarem a Ele naquele grande dia, mas durante a nossa vida, durante os dias de hoje, nós acabamos nos tornando empecilho para essas crianças. E eu quero então aqui compartilhar contigo alguns exemplos práticos da vida cotidiana. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, ela está se colocando como tendenciosa. É bem verdade que eu acredito que seja a minoria, então eu quero corrigir, não a sociedade, mas uma minoria, uma menor parte da nossa sociedade se permite e faz força para que a gente venha levar as nossas crianças a se entenderem como seres assexuados, sem sexo. Querem que nós coloquemos sobre os ombros das nossas pequenas crianças a responsabilidade de escolher o destino, o futuro sexual da sua vida, quando na verdade o que elas querem fazer, o que elas precisam fazer como crianças que são, é brincar. Ou não, quando alguém, queira que não seja você essa pessoa, mas alguém que brevemente sexualiza sua filha, sexualiza seu filho, vestindo as crianças como adulto, vestindo as crianças de uma forma a se tornarem algum tipo de atrativo sexual, e como isso é doído, como isso é dolorido, como isso é um assunto triste de ser colocado em pauta, de ser falado, mas eu entendo que é algo que precisamos fazer, porque acho que nós devemos cuidar com muito zelo das nossas crianças, não porque elas sejam o futuro, mas porque elas são o nosso presente, porque nós a amamos, porque elas são crianças e precisam ser por nós ajudadas. Ou, muito possível, você já deve ter visto alguém que
coloca um namoradinho ou uma namoradinha por uma criança, quando na verdade o que aquela criança quer é apenas brincar. Ou talvez você pode ainda ver atos mais sérios, mais doídos, quando você vê um casal, uma família que impede com que as suas crianças possam ter um exemplo de um lar feliz, de um lar ajustado, de um lar correto, onde os pais não se respeitam, onde os pais não vivem em harmonia, não vivem em amor, e assim eles acabam impedindo com que as suas crianças, com que os seus filhos cheguem ao símbolo que é Jesus Cristo do amor, que eles possam chegar e ter tato com a mansidão, com a bondade. Então a gente logo percebe que, por vezes, ainda que a gente não queira de uma maneira intencional impedir com que as nossas crianças cheguem a Deus, com que os nossos pequeninos cheguem a Deus, tal qual os discípulos, nós acabamos nos colocando por vezes como barreira para que essas crianças, se não, eu torno a dizer, cheguem a Deus, né? Porque quem somos nós para impedir as crianças de chegarem a Deus? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, um dia, certamente, Deus tomará para si todas as crianças, porque diz lá no Evangelho de Marcos que delas é o reino dos céus. Mas sim, infelizmente, alguns de nós, alguns adultos, impedem com que as nossas crianças acabem podendo viver nesta vida, usufruir nesta vida de tudo aquilo que simboliza, que aponta para o Cristo. Quantos de nós não nos lembramos de atos de injustiça, ou quando os adultos constroem as crianças de maneira tal a achar que uma cor de pele ou uma condição, uma classe social faz com que uma outra pessoa se torne mais ou menos especial, quando nós sabemos que na verdade somos todos iguais? Quantos de nós não lembramos tristemente do caso de uma repórter que queria impedir com que uma criança atravessasse uma fronteira porque era uma criança que, conduzida pelos seus pais, queria alcançar um estado de justiça, uma melhor justiça? Eu sei que você, eu sei que todos os adultos, conscientemente, nenhum deles tem a intenção de impedir com que as nossas crianças possam viver aquilo que elas têm de viver de melhor nessa vida. Mas sim, tal qual essa infeliz repórter ou muitos outros infelizes adultos, por um motivo ou outro, com as suas mentes cegas, apagadas, quer espiritualmente ou quer por um ódio, eu não sei o que tem no coração delas, que as impede de ver o outro, a criança, como um ser humano. Porque, de fato, na verdade, nós somos todos humanos, somos todos irmãos. Nós não deveríamos ter bandeiras. Eu sou brasileiro, você é brasileiro, é muito possível que um dia este vídeo chegue a alguém de uma outra nacionalidade. E as bandeiras, quem criaram as bandeiras foram os adultos. Foram aqueles que têm por desejo e vontade a ganância e o poder, a defesa do teu território. Mas quando a gente percebe que as crianças querem transitar dentre um lugar e o outro, e nós criamos empecilhos para isso, quando nós criamos empecilhos para que elas possam viver e usufruir da justiça, certamente todo adulto que assim faz, ele precisa converter-se. Se você ler a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus Cristo, numa outra ocasião semelhante a essa, ele diz: porque o reino dos céus pertence a todos aqueles que se tornam semelhantes às crianças. Então, para que nós possamos adentrar também a este reino dos céus, a este lugar maravilhoso, e eu quero rapidamente pintar para você aqui como o reino dos céus é maravilhoso. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 32, salvo engano, você vai ver que lá Isaías, ele descreve um tempo onde os animais, mesmo aqueles que pastam e que são carnívoros, eles convivem juntos. Ele descreve um tempo onde a criança, onde o bebê de colo pode colocar a sua mão dentro da toca da cobra e essa cobra não lhe fará dano algum. Ele descreve um tempo onde as crianças, onde os jovens, os mancebos, eles morrem com 100 anos de idade. Isso como eu posso lhe dizer, é só a entrada das portas dos céus. Que lugar maravilhoso! Eu sei que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, eu torno a te dizer, o reino dos céus é o lugar onde a morte não tem vez, onde o pranto não tem vez, onde a dor não tem vez. O reino dos céus é o lugar de plena felicidade, de plena satisfação. O reino dos céus é o lugar onde Deus habita, onde Jesus Cristo habita. E todos nós, adultos, precisamos nos colocar como crianças para podermos entrar a esse reino. E o que as crianças são, o que tem no coração das crianças que fazem com que elas possam se tornar donas deste reino? O próprio Jesus Cristo diz, porque dos puros de coração pertence o reino dos céus. Então, tal qual as criancinhas, nós precisamos nos tornar pessoas puras de coração.
A criança, eu torno a te dizer, o outro para ela é um igual, mas nós acabamos nos tornando, colocando um para o outro de formas diferentes, por uma classe social, seja lá o que for que você tenha, que eu não tenha, isso não faz de você diferente de mim. Ou talvez como os discípulos que não se entenderam que todos os seres humanos são pecadores, que todos os seres humanos precisam encontrar-se com Jesus no mesmo estado de plena alegria e satisfação, e que pouco importa se a condição de distinguir mental e espiritualmente o Cristo seja diferente, mas o que de fato importa é que todos nós precisamos de igual modo encontrarmos-nos com Cristo, entrarmos neste reino. Quantos de nós não nos lembramos, eu quero te lembrar, da situação do menino Alan, do menino que morreu afogado no ano de 2015, do menino Sírio, uma situação que eu fico sem palavras de te descrever, uma situação que nenhum de nós que somos pais, irmãos, seja lá quem for, que nenhum de nós que temos uma criança que amamos, queríamos que nossas crianças vivessem de forma semelhante, mas que nós adultos, quando não nos colocamos no nosso lugar de dever, que é cuidador, que somos aqueles que abrem a porta dos céus, que abrem a porta do reino, que levam as crianças, que conduzem as crianças a Jesus, aquilo que Jesus simboliza, nós na verdade nos colocamos como aqueles que acabam com sonhos brevemente, como aqueles que se colocam como assassinos de crianças, como assassinos de sonhos. Eu quero que você seja um pai, que você seja uma mãe, eu quero que eu me torne um pai, que minha esposa se torne uma mãe, que apressadamente leve os nossos filhos, que possamos levar as nossas crianças a se encontrarem com Deus, a se encontrarem com Cristo Jesus. E para isso nós precisamos sim construir um lar ajustado, nós precisamos construir uma sociedade ajustada. Assim fazendo, nós estaremos certamente construindo pontes entre as nossas crianças e o reino dos céus, entre as nossas crianças e o próprio Cristo. Eu torno a te dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor do reino. Ele é o Deus poderoso, Ele é bondoso. E eu entendo que nenhuma pessoa bondosa, nenhuma pessoa de bem, ela iria impedir conscientemente com que os seus filhos chegassem a Deus, mas é possível que inconscientemente você esteja tomando atitudes que infelizmente afastem os seus filhos de Jesus Cristo. E eu quero te pedir encarecidamente, reveja, volte atrás, leve a sua criança a Deus, leve a sua criança a Jesus Cristo. Nós precisamos fazer isso o mais breve possível, o mais responsavelmente possível, porque, eu quero repetir contigo uma frase, o amor é o que o amor faz. E se nós de fato amamos os nossos filhos, as nossas crianças, nós precisamos então conduzi-los ao reino dos céus, conduzi-los a Jesus Cristo. Eu já quero te agradecer pelo teu tempo, mas antes de finalizar aqui esse vídeo, eu quero te fazer um convite, um importante convite. Pare agora, ore pelas suas crianças, ore pelas nossas crianças. Oremos para que elas possam chegar a Deus, para que elas possam chegar a Jesus Cristo, para que as portas dos céus possam estar largamente abertas para elas. Ore para isso. Ore também para que, se você é uma pessoa que não tem um coração como de criança, que o Espírito Santo possa te dar. Eu faço agora esta oração. Se você ainda não tem o seu coração como um coração de criança, com um coração puro, que o Espírito Santo te dê isso. E faça com que você seja alguém que abra as portas dos céus, o reino dos céus para as crianças. Que você seja alguém que conduza os seus filhos, os seus familiares a Jesus Cristo. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Faça isso que eu te falei. Em nome de Jesus. Muito obrigado, fique com Deus. Até o próximo vídeo.